Boa noite, está entrando no ar mais um programa Esporte na TV, nesta quarta-feira, 29 de julho, com a nossa bancada feminina. Mas antes de irmos para a nossa entrevista, vamos falar sobre a sexta rodada do segundo turno do Gauchão. Os jogos aconteceram de forma simultânea e tivemos Novo Hamburgo e Grêmio, que ficou empatado em 0-0, Internacional e Aimoré, que teve a vitória do Inter por 2-0, São Luís e Brasil de Pelotas, onde o Brasil venceu por 1-0, Pelotas e São José, com a vitória do São José por 1-0, Ipiranga e Caxias, que empataram em 0-0, e Juventude Esportivo, que teve a vitória do Esportivo de virada por 3-2. Com isso, então, temos a semifinal do segundo turno do Gauchão definidas. Teremos Grêmio e Novo Hamburgo e Inter e Esportivo. Os jogos acontecerão no final de semana. Feito então o nosso resumo sobre o Gauchão, fique agora com a entrevista com a Janaína Espíndola, treinadora de patinação da Sociedade Ginástica. Janaína Espíndola foi 13 vezes campeã brasileira, bicampeã sul-americana e primeira medalhista brasileira da patinação artística em Jogos Pan-Americanos. Atualmente, Janaína é treinadora de patinação. Boa noite, está no ar mais um programa Esporte na TV, aqui na Vale TV, nessa quarta-feira, 29 de julho, com a nossa bancada feminina. Nessa noite aqui comigo está a minha co-apresentadora, Thaís Jobim. Boa noite, Thaís. Boa noite, Amanda. Boa noite aos nossos telespectadores e à nossa convidada, Janaína. E também boa noite, conosco a treinadora de patinação da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, Janaína Espíndola. Boa noite, Janaína. Olá, boa noite, meninas. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, então. Janaína, para a gente começar, conta para nós como é que foi o teu início na carreira com a patinação. Bom, eu comecei a patinar por influência das minhas primas. Eu comecei a patinar, eu tinha 1 ano e meio de idade. A minha família meio que era envolvida com a patinação do Colégio Dom Bosco, em Porto Alegre. Minhas primas patinavam e aí a minha mãe me colocou bem novinha na patinação. Eu patinava de fralda, de chupeta. E assim eu comecei a patinar, 1 aninho e meio. Quase junto com aprender a caminhar e patinar ao mesmo tempo. 1 ano e patino 1 ano e meio. Sim. Mas essa tua influência na patinação, ela vem por algum familiar, assim, que já patinava há algum tempo, ou só foi assim, uma influência da mãe que colocou a fazer algum tipo de esporte já tão novinha? Então, sim, por causa de influência da família, das minhas primas que patinavam, e a minha mãe que gostava de, nos finais de semana, colocar os patins para poder curtir um pouco na recreação do Colégio Dom Bosco. Desde muito cedo, ela me levou para patinar também. Como atleta, tu foi campeã de patinação 13 vezes, foi bicampeã sul-americana e é a primeira medalhista de patinação artística brasileira em Jogos Pan-Americanos, que foi a medalha de bronze em Winnipeg em 1999. Conta pra gente como é que foi conquistar todos esses títulos, como é que foi tua preparação? Como eu comecei muito jovem na patinação e eu sei que as minhas primeiras competições eu tinha 2 anos de idade, então, tipo, logo no início da minha carreira, eu, claro, obviamente, por ser tão nova, eu não tenho muitas lembranças, mas desde que eu me conheço por gente, eu patino e participo de competições. Então, a minha vida inteira foi literalmente sobre patins e treinos intensivos, preparo físico. Eu vivia dentro de um ginásio, vivia com os patins nos pés, né? A minha primeira conquista de campeonatos brasileiros foi com 9 anos de idade, em 1987. E aí uma vida inteira dedicada a isso, dedicada à patinação, e que culminou com realmente aquela medalha de bronze em Winnipeg, que foi um feito inédito para a patinação artística brasileira. A gente nunca tinha chego lá e acho que foi uma coroação, assim, de uma carreira toda de muito amor e muita dedicação a esse esporte. E quem é que descobriu a Janaína patinadora, campeã, 13 vezes campeã? Minha treinadora, Vera Stribel,
Teve comigo do início ao fim, uma parceria de longos anos que se mantém até hoje, graças a Deus. Eu sempre digo que ela é a minha segunda mãe, né? E a gente formou uma parceria linda que deu muito certo e que a gente segue. Hoje em dia a filha dela patina, então a gente também segue tendo contato e com certeza tudo que eu consegui na patinação eu devo a ela, a minha treinadora que sempre me incentivou e também aos meus pais, porque a patinação é um esporte amador e sem o incentivo deles, sem os patrocinadores, eu também não teria chegado lá. Então, meu pai e minha mãe me incentivaram muito, minha família inteira sempre me apoiou muito no esporte e a Verinha, com certeza, deu esse caminho que eu tinha que seguir para chegar onde cheguei. E, bom, como tu falaste, tu aprendeu a caminhar e patinar mais ou menos junto, né? Desde sempre tu estás no esporte. O que tu acha que isso influenciou na tua criação, no teu crescimento? Em tudo, né? Eu acho que o esporte te prepara para muitas coisas na vida e o fato da gente ter que ter toda uma disciplina, saber superar os obstáculos, enfrentar os medos, saber cair, levantar na patinação, isso vale muito nessa frase, mas saber perder, saber ganhar, ser focada, querer atingir um objetivo. Eu acho que isso tudo a gente consegue através de qualquer esporte, né? E a patinação com certeza me ensinou muito para seguir na vida, para tudo, assim, né? Então, sou muito grata ao esporte que eu escolhi desde muito jovem. E durante esse tempo, durante os campeonatos, qual é a maior emoção que tu passou com a patinação artística? Todos os campeonatos foram únicos, assim, né? Então, eu tenho algumas lembranças muito importantes. Com certeza, uma delas é o Pan-Americano, muito diferente, e volto a dizer, como nós somos esporte amador, o campeonato, os Jogos Pan-Americanos é uma das poucas vezes que a patinação artística mas que se aproxima mais da mídia, que é um momento que a gente tem, que a gente sente como os outros atletas de esportes olímpicos, enfim, que a gente tem toda a mídia em cima do evento, é um evento importante, um evento esportivo grande e tal, e isso é coisa que o patinador não está acostumado, isso acontece realmente, para a gente, só acontece durante os Jogos Pan-Americanos. Então, ter vivenciado tudo aquilo, né, sentir... foi bem como um coroamento de toda uma dedicação e que pôde chegar até um público, atingir um público maior pelo fato da mídia poder transmitir e por ter sido a primeira medalha. Então, acho que tudo ajudou. Então, o Campeonato Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos, eles têm um lugar muito especial no meu coração, porque eu pude vivenciar essa coisa dos meus 5 minutos de fama, que seja assim, e que todo mundo pôde curtir um pouco comigo, e eu pude desfrutar de tudo que aconteceu, e junto com a mídia e tudo mais. Acho que foi muito legal, muito diferente do nosso contexto de patinação, mas muito legal o reconhecimento, foi super importante. E óbvio que depois, como eu segui na patinação como treinadora, todas as vitórias das minhas atletas são, na verdade, acho que elas são tão ou mais importantes do que as minhas vitórias como técnica. O sentimento é muito Tem parecido. Diferente. O sentimento é parecido, mas com um amor diferente, porque a gente tem uma relação muito próxima com todas elas e é bem assim, tipo, uma relação única e tu vê elas chegarem lá, é uma alegria imensa mesmo estando do outro lado da pista, só dando o suporte, dando o apoio. É com certeza muito, muito prazeroso e uma emoção intensa também. Adoro estar com as minhas atletas e ver elas indo atrás do que elas querem também. E como é que era a tua rotina entre os estudos e os treinos?
Bom, eu estudava de manhã, né? E o resto do dia era patinando. De manhã, de tarde. De manhã estudava, de tarde, de noite patinava. Daí eu não cheguei a me formar, mas eu entrei na faculdade de Educação Física e, na verdade, eu tentava conciliar os horários para que eu tivesse à tarde, o início da noite livre para poder treinar. Então, eu estudava mais de manhã ou mais à noite mesmo, porque todo o período da tarde era para treinamento. A gente consegue, dá para dar conta dos dois, com certeza. Fica puxado, mas acho que com organização dá para fazer tudo. Dá para estudar, dá para patinar, dá para se dedicar. E era assim, era uma rotina bastante puxada de estudo, de treinamento. Não sobrava muito tempo para o restante, digamos assim, né? Mas enquanto a gente está querendo, acho que esse é o foco. Quando tem um foco e um objetivo, aquilo que realmente não importa tanto, tu delega para outro plano, né? Sim, com certeza. Nós vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos com Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Voltamos com o programa Esporte na TV, nessa quarta-feira, 29 de julho, com a nossa bancada feminina. Nessa noite aqui comigo está a minha co-apresentadora Thaís Jobim e a treinadora de patinação da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, Janaína Espíndola. Bom, então, Janaína, no primeiro bloco nós falamos da Janaína patinadora, da Janaína atleta. E agora, então, vamos falar da Janaína treinadora. Como é que tu tomou a decisão de ser treinadora? Uma coisa foi levando a outra. Eu patinei, eu sou de Porto Alegre, né, natural de Porto Alegre. Meu clube em Porto Alegre era o Dom Bosco. E quando o meu clube fechou, junto com a minha treinadora, a gente precisava tomar a decisão de que para qual outro clube nós iríamos seguir os nossos treinamentos e as competições. E por sugestão dela, a gente procurou a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, por ser um clube grande, com uma boa estrutura, a quadra que a ginástica tem é maravilhosa. Enfim, a gente optou por, mesmo eu sendo de Porto Alegre, ir para Novo Hamburgo para poder estar nesse lugar com toda essa infraestrutura que a Sociedade Ginástica oferecia. Então, eu ainda fui atleta da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo por 2 anos. A medalha veio na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, a medalha dos Jogos Pan-Americanos, e foi muito natural, uma coisa acabou levando a outra. Quando eu entrei de atleta na ginástica, a professora da época, a treinadora da época, que era a Giana Rexel, me fez um convite para começar a trabalhar com a equipe de competição da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, isso ali por 1998, e eu não saí mais, acabei ficando como atleta, e aí eu recebi o convite para ajudar a equipe de competição, e eu tô lá até hoje. E como é que as meninas que hoje pensam, né, que conhecem a patinação, elas querem começar a praticar esse esporte? Como é que elas fazem para chegar até a Janaína, ou até uma treinadora, ou até um clube, né, que elas possam treinar? Como é que elas fazem? A patinação é um esporte bastante procurado, assim, principalmente pelas meninas, né? Eu acho que
para todo mundo e para todas as idades. Encanta esse negócio das rodinhas, de deslizar, do equilíbrio. Tu pode usar a patinação para andar de patins na rua, que é uma delícia, ou para te fazer um show, ou para te competir, ou para lazer. É um excelente esporte para a parte física. Enfim, ali dentro do clube, o pessoal acaba vendo as meninas patinando, todo mundo patinando ali, se interessa. É mágico, eu sou suspeita a falar, mas é mágico. Acho que não tem quem não tenha sentido uma vontade de colocar o patins, pelo menos uma vez na vida aí, querer experimentar. Então, a gente começa pela escolinha e conforme a gente vai detectando que aquela menina tem uma boa desenvoltura, um certo talento, então a gente faz o convite para ver se ela tem interesse de competir. Muitas pessoas não têm esse interesse e aí na ginástica a gente tenta trabalhar com todas as possibilidades que a patinação oferece, seja para lazer, seja para competição, seja para espetáculos, e a gente vai trabalhando aquilo que cada um tem mais interesse. E aí, óbvio, é um esporte que os talentos se desenvolvem muito cedo, assim como ginástica olímpica, GRD. Quanto mais cedo a gente descobre os talentos, mais fácil de trabalhar e mais possibilidade de uma excelente atleta no futuro. Então, daí vai caminhando aquela escadinha até realmente chegar lá na frente, se é aquilo que com muita dedicação, muito esforço, muita paciência e, óbvio, volto sempre a dizer, por ser um esporte amador, o apoio dos pais, além da dedicação do atleta e o apoio dos pais para que tudo isso que elas desejem seja possível é indispensável. E além dos treinos com os patins, o atleta que quer competir, ele precisa de mais algum tipo de treinamento físico? A gente sim, o atleta de competição, quanto mais ele vai se especializando, a parte do preparo físico é indispensável para poder aguentar as coreografias e a rotina. A gente trabalha com muita potência, né? Bastante explosão para fazer os movimentos de salto. Sempre que possível, algum tipo de aula de expressão corporal ou dança, porque o nome já diz, né? É patinação artística. Claro que nem sempre é possível e a gente sempre tenta batalhar em cima de patrocínios ou alguma coisa que a gente possa arrecadar dinheiro para os nossos atletas, porque para um atleta de patinação artística ser completo, ele tem que saber patinar, ter toda a estrutura física para suportar a carga do esporte e pelo nome artístico, ele precisa ter uma excelente desenvoltura artística. Então, aulas de dança, alongamento. O nosso regulamento tem passado por uma grande transformação nos últimos 2 anos, que está se assemelhando muito ao gelo agora. Então, a gente já vê a necessidade de coreógrafos específicos para cada coreografia, para a interpretação da coreografia. É um esporte muito lindo e que exige um trabalho interdisciplinar enorme. E a Janaína, que foi atleta e hoje ela é treinadora, o que ela diz para aquelas meninas que não praticam esporte, né? Não só as meninas, como tu falaste que não tem idade, né? Então, aqueles que não praticam, né, a patinação, o que a Janaína falaria para essas pessoas que estão pensando em iniciar assim como um esporte, né, para fazer um benefício para a saúde, né? O que diria para elas qual o benefício que a patinação traz para a saúde delas? Venham patinar, é maravilhoso deslizar. Não importa que seja apenas para aprender a deslizar, que delícia poder colocar um patins e patinar numa calçada, e patinar numa praça. Que o esporte, a patinação, ela desenvolve todas as partes do corpo, potência muscular, ficam lindas, os patinadores são lindo. Eu sou suspeita, eu amo esse esporte, o fato de deslizar, de aprender o equilíbrio, eu acho que não tem esporte melhor, então acho que todo mundo deveria conhecer esse esporte, sentir como é e curtir, seja dentro de um ginásio, seja na rua, venham aprender a patinar. E como é essa experiência de trabalhar e formar jovens?
é única. A gente se preocupa com esse lado também da formação dos nossos jovens, né? Acho muito importante que a gente possa passar tudo aquilo que eu comentei com vocês antes, sobre o foco, sobre o objetivo, sobre o superar obstáculos, o saber perder, o saber ganhar, ter determinação. Acho que isso tudo, não simplesmente aprender o salto, ou o currupio, ou o elemento A ou o elemento B, mas também toda essa parte psicológica, essa estrutura psicológica muito necessária na formação de qualquer pessoa, né? E acho que a gente tem a ferramenta, através do esporte, de poder passar isso para os nossos atletas. E quais são as expectativas para o próximo ano, já que a pandemia veio e parou com tudo? Quais são as expectativas da patinação para o próximo ano? Realmente nós estamos com praticamente todos os nossos eventos já cancelados, né? E adiados, com certeza. Acho que a gente sempre tira um lado positivo de tudo que acontece. Hoje em dia um pouco mais difícil, mas vamos lá, né? Nos sobra um pouco mais de tempo, sem tantas competições, para treinar elementos que daqui a pouco, assim, devido ao campeonato, a gente tem que passar coreografia, tem que estar se preparando para aquele evento em si, com aqueles elementos específicos. Agora, com um pouco mais de tempo e um preparo mais longo, a gente consegue focar em outros elementos, numa aprendizagem de outros tópicos, outros elementos da patinação, um pouco mais a longo prazo, sem se preocupar tanto só com as competições. Nossas atletas seguem treinando na medida do possível e seguindo todos os protocolos. Tiveram que se adaptar a patinar usando máscara e tudo mais, o que é bem complicado, né? Nesses dias de calor que estavam fazendo agora, é difícil. A máscara é muito necessária, mas ela tira um pouco do fôlego do atleta, enfim. As nossas pequenas, a gente tenta manter elas o mais afastadas possível, né? O que também para as crianças é bem difícil. Elas, além de quando tu gosta dele, além de todos os benefícios que o esporte traz, ele te traz toda a socialização também. Então vai todo mundo lá, quer estar junto, quer curtir junto, quer brincar, né? E a gente precisa tomar esse cuidado. Então por isso as turmas estão bem reduzidas, né? Menores, mas vai passar. Tudo vai passar. Com muita criatividade, a gente teve os nossos atletas patinando na sala de casa. A gente fez uma mostra de talentos durante o porte da pandemia, uma mostra de talentos virtual, e aí cada uma, ou na garagem, ou na cozinha, ou na sala, mandava videozinhos patinando, pobre dos vizinhos, mas mandava videozinho patinando, fazendo os elementos. Muito alongamento, muito exercício sem patins. Então, a gente teve que se reinventar, usar de criatividade para poder mantê-las ativas. E agora, devagarinho, com o retorno às pistas e seguindo todos os protocolos, a gente vai retomando um pouco mais a longo prazo, que nem eu comentei, sem as competições batendo nos nossos calcanhares ali. Então, elementos que daqui a pouco estavam para ser treinados só no ano que vem já deu para antecipar. E assim, elas começaram devagarinho a voltar e focando realmente no ano que vem, porque esse ano, a nível de competição, a maioria dos nossos campeonatos realmente foram adiados. A gente tem um evento que talvez aconteça, mas não é nada certo, mas a nível nacional. A gente está esperando a pandemia passar para ver como é que vai ficar ainda para frente as estruturas dos nossos campeonatos. Eu acho que essa pandemia chegou para mostrar que é possível reinventar, né? A gente sempre vai dar um jeito de fazer. Se a gente quer, a gente, como tu falou, se a gente quer, a gente dá um jeito, né? Com certeza. Conta para nós um pouquinho como é que é essa questão da busca por patrocínio na patinação. A gente, quando tem algum evento em si, a gente tem algumas atletas que têm patrocínio de empresas dentro do esporte mesmo, né? Seja em material, às vezes algum auxílio para ir para alguma competição, e na maioria das vezes a gente, quando vai pedir um patrocínio, a gente pede um patrocínio específico para algum evento. Agora vamos ter um campeonato na Argentina, será que a gente não consegue um auxílio, um patrocínio
para as passagens ou para a hospedagem, mas é difícil, não é fácil, e agora com a pandemia tenho certeza que mais difícil ainda vai ficar, justamente por ser um esporte amador. Quando a gente fala em patinação, as perguntas são: no gelo? Não. O inline? Não. O tradicional? Ah! Sabe? Então, por não ser um esporte, é um esporte muito praticado, aqui no Rio Grande do Sul ele é muito praticado, muitas escolas de patinação, e ao mesmo tempo não é conhecido e nem reconhecido, o que é uma pena. Mas por isso talvez a gente encontre ainda um pouco de dificuldade com os patrocínios. A gente tem no Brasil inteiro um atleta que a gente pode dizer que realmente consegue os patrocinadores na patinação, que é o Marcel Stirmer, e que devido a todas as conquistas dele, também se ele não conseguisse patrocínio, aí sim, né? Um excelente atleta, mas é o único do Brasil inteiro que a gente pode dizer que consegue viver da patinação artística. Os outros todos, é diferente do vôlei ou diferente da natação ou uma ginástica olímpica, é realmente um pouco mais complicada essa situação dos patrocínios. Então, a gente consegue algumas coisas isoladas, muitos eventos realizados em prol da patinação, né? Então, a gente faz jantares, meio frango, uma rifa para ajudar, e uma vez que outra a gente consegue algum apoio das empresas e tudo mais, mas que isso poderia ser bem mais, com certeza. Né? E quantas competições ao ano vocês participam? A patinação está dividida em muitas categorias e para todos os níveis, né? Então, a gente tem as divisões de categorias por idade e também tem os níveis de patinação, desde o bem iniciante até os níveis mais avançados. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, uma criança que está começando, ela vai ter... fora as competições oficiais, ainda tem os amistosos, que a gente chama, que a gente costuma participar bastante deles como preparação para os campeonatos oficiais. Então, a gente costuma ir a uns 3 Opens, mais ou menos, e um campeonato estadual. Então, numa categoria iniciante, ela com certeza, fácil, vai competir no mínimo umas 4 vezes ao ano. E aí, conforme tu vai evoluindo e pulando de categorias, daí tu começa com os campeonatos nacionais também, que a nível de nacional nós temos 2 etapas de campeonato nacional, e aí depois começam os campeonatos internacionais, que daí tu tem um sul-americano, uma Copa Internacional, um Pan-Americano. Então, coloca aí que com certeza em torno de 8, 9 competições ao ano, é certo que os nossos atletas mais avançados participam. Muito bem. Bom, então o nosso Esporte na TV de hoje está chegando ao fim. Janaína, muito obrigada pela tua participação. Imagina, eu que agradeço o convite, meninas. Bom, Esporte na TV chegou ao fim. Fique agora com a programação da Vale TV. Boa noite.